Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola. E hoje eu vou gravar aqui para vocês a legislação informatizada, a publicação original do decreto número 4.682 de 24 de janeiro de 1923. Essa lei aqui, esse decreto, na verdade, é considerado o marco inicial da Previdência Social no Brasil, que é o decreto aí conhecido como Lei Eloy Chaves, decreto número 4.682 de 24 de janeiro de 1923. Cria em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados. Artigo 2º. São considerados empregados para os fins da presente lei não só os que prestarem os seus serviços mediante ordenado mensal, como os operários diaristas de qualquer natureza que executem serviço de caráter permanente. Parágrafo único. Consideram-se empregados ou operários permanentes os que tenham mais de 6 meses de serviços contínuos em uma mesma empresa. Artigo 3º. Formarão os fundos da Caixa a que se refere o parágrafo 1º, a linha A, uma contribuição mensal dos empregados correspondente a 3% dos respectivos vencimentos. A linha B, uma contribuição anual da empresa correspondente a 1% de sua renda bruta. A linha C, a soma que produzir um aumento de 1/12% sobre as tarifas da estrada de ferro. A linha D, as importâncias das joias pagas pelos empregados na data da criação da Caixa e pelos admitidos posteriormente, equivalentes a 1 mês de vencimentos e pagas em 24 prestações mensais. A linha E, as importâncias pagas pelos empregados correspondentes à diferença no primeiro mês de vencimentos, quando promovidos ou aumentados de vencimentos, pagas também em 24 prestações mensais. A linha F, o importe das somas pagas a maior e não reclamadas pelo público dentro do prazo de 1 ano. A linha G, as multas que atinjam o público ou o pessoal. A linha H, as verbas sob rubrica de venda de papel velho e varreduras. A linha I, os donativos e legados feitos à Caixa. A linha J, os juros dos fundos acumulados. Artigo 4º. As empresas ferroviárias são obrigadas a fazer os descontos determinados no artigo 3º, letras A, D e E, nos salários de seus empregados, depositando-os mensalmente, bem como as importâncias resultantes das rendas criadas nas letras C, F, G e H do mesmo artigo, em banco escolhido pela administração da Caixa, sem dedução de qualquer parcela. Artigo 5º. As empresas ferroviárias entrarão mensalmente para a Caixa por conta da contribuição estabelecida na letra B do artigo 3º, com uma soma equivalente a que produziu o desconto determinado na letra A do mesmo artigo. Verificado anualmente quando produziu a renda bruta da estrada, entrará esta com a diferença se o resultado alcançado pela cota de 1% for superior ao desconto nos vencimentos do pessoal. Em caso contrário, a empresa nada terá direito a haver da Caixa, não sendo admissível em caso algum que a contribuição da empresa seja menor que a de seu pessoal. Artigo 6º. Os fundos e as rendas que se obtenham por meio desta lei serão de exclusiva propriedade da Caixa e se destinarão aos fins nela determinados.
Em nenhum caso, e sob pretexto algum, poderão esses fundos ser empregados em outros fins, sendo nulo os atos que isso determinarem, sem prejuízo das responsabilidades em que incorram os administradores da Caixa. Artigo 7º. Todos os fundos da Caixa ficarão depositados em conta especial do banco, escolhido de acordo com o artigo 4º, salvo as somas que o Conselho de Administração fixar como indispensáveis para os pagamentos correntes, e serão aplicados com prévia resolução do Conselho de Administração para cada caso na aquisição de títulos de renda nacional ou estadual ou que tenha a garantia da nação ou dos estados. Parágrafo único. Não serão adquiridos títulos de estados que tenham em atraso o pagamento de suas dívidas. Artigo 8º. Os bens de que trata a presente lei não são sujeitos a penhora ou embargo de qualquer natureza. Artigo 9º. Os empregados ferroviários a que se refere o artigo 2º desta lei, que tenham contribuído para os fundos da Caixa com os descontos referidos no artigo 3º, letra A, terão direito, parágrafo 1º, aos socorros médicos em casos de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia. Olha, servia também para a família, né? Não apenas para o segurado, mas também para os dependentes. Segundo, há medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de Administração. Terceiro, aposentadoria. Quarto, a pensão para seus herdeiros em caso de morte. Artigo 10. A aposentadoria será ordinária ou por invalidez. Artigo 11. A importância da aposentadoria ordinária se calculará pela média dos salários percebidos durante os últimos 5 anos de serviço e será regulada do seguinte modo. Parágrafo 1º. Até 100 até 100, vou chamar aqui de reais, tá? Até 100 reais de salário, 90 sobre 100. Segundo, salário entre 100 e 300 e 90, porque são valores da época, né? Não sei que valores são esse aqui. Artigo 202. A aposentadoria ordinária de que trata o artigo antecedente compete a completa ao empregado ou operário que tenha prestado pelo menos 30 anos de serviço e tenha 50 anos de idade. B. Com 25% de redução ao empregado ou operário que tenha prestado 30 anos de serviço, tenha menos de 50 anos de idade. C. Com tantos 30 avos quantos forem os anos de serviço, até o máximo de 30, ao empregado ou operário que, tendo 60 ou mais anos de idade, tenha prestado 25 ou mais até 30 anos de serviço. Artigo 13. A aposentadoria por invalidez compete, dentro das condições do artigo 11, ao empregado que, depois de 10 anos de serviço, for declarado física ou intelectualmente impossibilitado de continuar no exercício de emprego ou de outro compatível com a sua atividade habitual ou preparo intelectual. Artigo 14. A aposentadoria por invalidez não será concedida sem prévio exame do médico ou médicos designados pela administração da Caixa, em que se comprove a incapacidade alegada, ficando salvo a administração proceder a quaisquer outras averiguações que julgar convenientes. Artigo 15. Nos casos de acidentes de que resultar para o empregado incapacidade total permanente, terá ele direito à aposentadoria, qualquer que seja o seu tempo de serviço. Parágrafo único. Quando a incapacidade for permanente e parcial, a importância da aposentadoria será calculada na proporção estabelecida pela tabela anexa ao regulamento baixado com o decreto número 13.498, de 12 de março de 1919. Artigo 16. Nos casos de acidente de que resultar para o empregado incapacidade temporária, total ou parcial, receberá
o mesmo da Caixa a indenização estabelecida pela Lei nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Artigo 17. Não se concederá aposentadoria em nenhum caso por invalidez aos que a requeiram depois de ter deixado o serviço da respectiva empresa. Artigo 18. Os empregados ou operário que forem declarados dispensados por serem imprescindíveis os seus serviços ou por motivo de economia, terão direito de continuar a contribuir para a Caixa se tiverem mais de 5 anos de serviço ou a receber as importâncias com que para ela entraram. Artigo 19. As aposentadorias por invalidez serão concedidas em caráter provisório e ficarão sujeitas à revisão. Artigo 20. O direito de pedir a aposentadoria ordinária se extingue quando se completarem 5 anos de saída do empregado ou operário da respectiva empresa. Aquele período de graça, né? Que hoje a gente chama de período de graça mesmo, de carência não, período de graça, manutenção da qualidade de segurado, né? Artigo 21. A aposentadoria é vitalícia e o direito a percebê-la só se perde por causa expressa nesta lei. Artigo 22. Os aposentados por incapacidade permanente ou parcial, cujos serviços tenham sido utilizados em outro emprego, perceberá, além do salário, a fração da aposentadoria. Se alcançar os anos de serviço para obter a aposentadoria ordinária, ser-lhe-á concedida a aposentadoria definitiva igual ao total da ordinária, que corresponda ao salário do seu novo emprego, mais a fração da aposentadoria por invalidez que tenha percebido. Artigo 23. Para os efeitos da aposentadoria, só se levarão em conta os serviços efetivos, ainda que não sejam contínuos, durante o número de anos requeridos ou prestados em uma ou mais de uma empresa ferroviária. Quando a remuneração do trabalho for paga por dia, calcular-se-á um ano de serviço para cada 250 dias de serviço efetivo, e se tiver sido por hora, dividir-se-á por 8 o número de horas para estabelecer o número de dias de trabalho efetivo. A fração que, no prazo de antiguidade, exceder de 6 meses, será calculada por um ano inteiro. Artigo 25. Não poderão ser aposentados os que forem destituídos dos seus lugares por mau desempenho de seus deveres no exercício dos seus cargos. A eles, porém, serão restituídas as contribuições com que entraram. Artigo 26. No caso de falecimento do empregado, aposentado ou do ativo, que contar mais de 10 anos de serviço efetivo nas respectivas empresas, poderão a viúva ou viúvo inválido, os filhos e os pais e irmãs, enquanto solteiras, na ordem da sucessão legal, requerer pensão à Caixa criada por esta lei. As irmãs enquanto solteiras, né? Artigo 27. Nos casos de acidente do trabalho, têm os mesmos beneficiários direito à pensão, qualquer que seja o número de anos do empregado falecido. Artigo 28. A importância da pensão de que trata o artigo 26 será equivalente a 50% da aposentadoria percebida ou a que tinha direito o pensionista e de 25% quando o empregado falecido tiver mais de 10 anos e menos de 30 anos de serviço efetivo. Parágrafo único. Nos casos de morte por acidente, a proporção será de 50%, qualquer que seja o número de anos de serviço do empregado falecido. Artigo 29. Por falecimento de qualquer empregado ou operário, qualquer que tenha sido o número de anos em trabalho prestado, seus herdeiros terão direito de receber da Caixa imediatamente um pecúlio em dinheiro de valor correspondente à soma das contribuições com que o falecido houver entrado para a Caixa, não podendo esse pecúlio exceder o limite de 1 milhão aí desse dinheiro da época e de 1923. Artigo 30. Não se acumularão 2 ou mais pensões ou aposentadorias. Ao interessado,
cabe optar pela que mais lhe convenha, e feita a opção, ficará excluído o direito às outras. Artigo 31. As aposentadorias e pensões serão concedidas pelo Conselho de Administração da Caixa, perante o qual deverão ser solicitadas, acompanhadas de todos os documentos necessários para a sua concessão. Da decisão do Conselho que contrariar a concessão da aposentadoria ou pensão, haverá recurso para o juiz de direito do civil da comarca onde tiver sede a empresa. Onde houver mais de uma vara, competirá a primeira. Esses processos terão marcha sumária e correrão independente de quaisquer custas e selos. Artigo 32. Logo que seja criado o Departamento Nacional do Trabalho, competirá ao respectivo diretor o julgamento de quaisquer recursos das decisões do Conselho de Administração das Caixas de Pensões e Aposentadorias. Artigo 33. Extingue-se o direito à pensão, parágrafo 1º, para a viúva ou viúvo ou pais, quando contraírem novas núpcias. Segundo, para os filhos, desde que completem 18 anos. Terceiro, para as filhas ou irmãs solteiras, desde que contraírem matrimônio. Quarto, em caso de vida desonesta ou vagabundagem do pensionista. Gostei dessa aqui. Parágrafo único. Não tem direito à pensão a viúva que se achar divorciada ao tempo do falecimento. Artigo 34. As aposentadorias e pensões de que trata a presente lei não estão sujeitas a penhora e embargo e são inalienáveis. Será nula toda a venda, cessão ou constituição de qualquer ônus que recaia sobre elas. Artigo 35. As empresas ferroviárias são obrigadas a fornecer ao Conselho de Administração da Caixa todas as informações que lhe forem por esta solicitadas sobre o seu pessoal. Artigo 36. As empresas ferroviárias que não depositarem no devido tempo ou pela forma estatuída nesta lei as quantias a que estão obrigadas a concorrer para a criação e manutenção da Caixa incorrerão na multa de 1.000, esse valor aqui do dinheiro da época, por dia de demora até que efetue o depósito. O Conselho de Administração da Caixa terá autoridade para promover perante o Poder Executivo ou perante o Poder Judiciário a efetivação dessas obrigações. Artigo 38. Artigo 37. O Conselho de Administração publicará anualmente, até o dia 30 de março de cada ano, um relatório e balanço, dando conta do movimento da Caixa no ano anterior. Artigo 38. A Caixa organizará um recenseamento dos empregados compreendidos na presente lei e um estudo documentado sobre as bases técnicas em que estiver operando dentro dos 3 primeiros anos da sua vida, de modo a poder propor as modificações que julgar convenientes. Artigo 39. As aposentadorias e pensões poderão ser menores do que as estabelecidas nesta lei, se os fundos da Caixa não puderem suportar os encargos respectivos e enquanto permaneça a insuficiência desses recursos. Parágrafo único. Nos casos de acidente, quando os fundos da Caixa não forem suficientes para o pagamento da aposentadoria ou pensão, conforme as taxas estabelecidas na presente lei, poderão sempre o empregado ou seus sucessores optar pelo recebimento das indenizações estabelecidas na Lei nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, que nesses casos ficarão a cargo das empresas ferroviárias. Artigo 40. O Conselho de Administração da Caixa de Aposentadorias e Pensões nomeará o pessoal necessário aos serviços da mesma e marcará os respectivos vencimentos. Os membros do Conselho de Administração desempenharão as suas funções gratuitamente. Artigo 41. A Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários será dirigida por um Conselho de Administração, que fará parte o superintendente ou inspetor-geral da respectiva empresa,
2 empregados do quadro, o caixa e o pagador da mesma empresa, e mais 2 empregados eleitos pelo pessoal ferroviário de 3 em 3 anos, em reunião convocada pelo superintendente ou inspetor da empresa. Será presidente do conselho o superintendente ou inspetor-geral da empresa ferroviária. Parágrafo único. Se for de nacionalidade estrangeira, o superintendente ou inspetor-geral da empresa será substituído no conselho pelo funcionário de categoria imediatamente inferior que seja brasileiro. Artigo 42. Depois de 10 anos de serviços efetivos, o empregado das empresas a que se refere a presente lei só poderá ser demitido no caso de falta grave constatada em inquérito administrativo presidido por um engenheiro da Inspetoria e Fiscalização das Estradas de Ferro. Artigo 43. As empresas a que se refere a presente lei fornecerão a cada um dos empregados uma caderneta de nomeação de que, além da identidade do mesmo empregado, constarão a natureza das funções exercidas, a data de nomeações e promoções e vencimentos que recebe. Artigo 44. Os aposentados e pensionistas que residirem no estrangeiro só receberão a sua pensão se forem especialmente autorizados pela administração da Caixa. Artigo 45. Aos empregados chamados ao serviço militar serão pagos pelas empresas mencionadas no artigo 1º 50% do respectivo vencimento pelo período em que durar aquele serviço. Artigo 46. Para os fins da presente lei, considerados empregados funcionários, os funcionários das contadorias centrais das estradas de ferro. Artigo 47. A partir da entrada em execução da presente lei e para os fins nela visados, ficam aumentadas de 1/12% as tarifas das estradas de ferro. Artigo 48. Se dentro da entrada em execução da presente lei, após a sua publicação, se dentro de 60 dias após a sua publicação não for regulamentada a presente lei, entrará ela em vigor, independente de regulamentação. Artigo 49. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1922, 102 dias da independência e 35 da República. Arthur da Silva Bernardes, Miguel Calmon Dupin e Almeida, Francisco Sá. Esse texto não substitui o original publicado na Coleção de Leis do Brasil de 1923. Coleção de Leis do Brasil, 1923, página 126, volume 1, publicação original, Lei Eloy Chaves, o marco da Previdência Social no Brasil. Aqui, João Carlos Espíndola do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos. Valeu, meu povo, grande abraço.